Então tá, meus caros, meu nome é Luiz, sou professor de filosofia, dentre outras coisas, né? E católico, né? Pai de família de 3 maravilhosos filhos. Até por causa disso eu vim me esconder aqui na nossa salinha de ferramentas, porque há silêncio, eles estão dormindo, também eu não quero acordá-los. Eu não estou no subsolo de uma sei lá, de um território chinês falando sobre religião ainda não, né? Ainda também no Brasil a gente ainda pode falar disso. Eu não estou escondido apenas. Quer dizer, eu não estou escondido por uma questão política, mas sim por uma questão de economia, de gerenciamento do sono dos meus queridos filhos, que é o lugar mais tranquilo da casa neste horário. Né? Então tá, nós trataremos hoje sobre os dons do Espírito Santo. E tudo que nós formos falar aqui vai ser tirado do livro do Compêndio de Teologia Cética e Mística do Tanqueray, né? Um nome que vocês têm que buscar, um livro que vocês têm de procurar, e tem outros livros também, mas é uma maravilha, né? Uma maravilha. Tá, mas então vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que me passou na cabeça quando eu me deparei com os dons do Espírito Santo é que eles parecem ser virtudes. Né? Pensava, não, são virtudes, né? Porque até tem o dom da fortaleza, existe a virtude da fortaleza, tem o dom da ciência, tem o dom da sapiência. Então parece, são virtudes, né? São virtudes com outro nome, sei lá, de repente são virtudes que, que o Espírito Santo nos oferece ou nos facilita o acesso. Não entendia muito bem como funcionava isso daí. Daí falam, né, se fala nas catequeses da crisma, né? A gente ganha esses dons no batismo, mas a gente os aperfeiçoa na crisma. Então quer dizer, cara, quando a gente é batizado, a gente sai daí dando conselho para todo mundo e sapiente, entendendo tudo, né? Não, mas a coisa não funciona assim, claro, não funciona assim, dessa maneira mágica, né? Não tem nada de mágico, tem tudo um processo, tem elementos necessários para que esses dons se realizem e tem graus de realização deles, eles não se realizam da mesma maneira para todo mundo, existe que talvez a gente possa falar de uma, não um grau meritório, mas uma, é, depende de um mérito, não é? Eles não vão, nós não usufruiremos de maneira igual esses dons, né? Cada um vai recebê-los de uma maneira diante do seu mérito espiritual. Existe isso, mérito, dentro das questões espirituais. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando falar da maneira de cultivar os dons, tá? Mas eles não são virtudes, eles são diferentes das virtudes, são muito próximos, eles têm uma proximidade enorme com as virtudes, mas não são a mesma coisa, não são a mesma coisa. Então, veja só, a virtude, né? O que é a virtude? A virtude é um hábito, né, que nos inclina a operar as nossas faculdades de acordo, em consonância com a sua natureza. Né? Com a sua natureza. Então, quando você ver alguém virtuoso, não se surpreenda tanto, porque na verdade você está vendo um ser humano com uma alma saudável. Né? Uma maneira que poderíamos tratar as virtudes seria assim: a virtude é um sinal de saúde da alma, é uma alma salutar, é uma alma que está com saúde. E o vício são sintomas de uma alma doente, porque a nossa alma ela não foi feita para ser viciosa, a nossa alma não foi feita para ser injusta, preguiçosa e imprudente, vai lá, quase todos os vícios que a gente puder, gulosa. Não, não. A nossa alma é feita para ter fortaleza, para ter justiça, né? Para ter prudência, para ser sábio. Nossa alma foi feita para isso. E o contrário disso é, é a nossa ação, a nossa operação. Isso é importante, né? É nós operando a nossa alma, não conforme não conforme a natureza dela, né? Mas contrária à natureza da nossa alma. E isso são os vícios, um agir, uma operação nossa contrária à natureza da nossa alma. A nossa operação em conformidade com essa natureza nós chamamos de virtudes. Mas veja só, este operar que é importante, porque a principal diferença entre as virtudes e os dons
Primeiro, não é em relação ao objeto material e nem em relação ao campo de atuação, porque estes são os mesmos para os dois, mas é em relação ao modo operante na nossa alma, em relação a como, como as virtudes e como os dons são operados na nossa alma. Um é operado por nós, por uma força, por uma ação. Daí vem no próprio nome virtude, né? Que vem, por sua vez, do latim, virtus, e que tem nesse virtus o vir, que é o mesmo vir da virilidade, do viril. Todos têm essa relação com força, com uma certa violência. É preciso ser violento, é preciso ser forte para ser virtuoso, né? Isso é fácil, damos exemplos, né? Nem vamos dar aqui exemplo para não nos estendermos nisso, mas veja só, é preciso desta força operacional, né? Não é fácil, é preciso de uma certa tonicidade moral para realizar, para ser virtuoso. Não, vamos dar um exemplo aqui, eu adoro esse exemplo. Exemplo do cara muito pobre que tem lá os seus filhos doentes, e então ele está andando na rua e cai da bolsa de uma senhora uma carteira cheia de dinheiro. Ele precisa só de 100 reais. Se ele pegar 100 reais e devolver a carteira, a senhora não vai nem perceber. Mas ele sabe que aquilo não é correto, ele sabe que aquilo não é justo. E mesmo a peso da saúde do seu filho doente, ele não, eu vou entregar todo o dinheiro para esta senhora porque isto é certo, né? Isto é o correto. Veja só, é preciso de uma tonicidade, de uma musculatura moral para fazer isso, uma força, uma violência para fazer isso, né? Para operar isso, né? Para vencermos essa má inclinação da nossa alma e rumarmos em consonância com aquilo que é da natureza da nossa alma, isto é, ser justo. Não, pega tudo aqui é seu, nada daqui que é meu e eu tenho que dar um outro jeito. Veja só, tem uma força aí. Então, no dom é diferente essa operação, porque ela não é uma operação realizada por nós. Vamos a uma definição de dom, né? Dom também é um hábito, assim como a virtude, mas é um hábito sobrenatural, né? Que oferece para as nossas faculdades uma receptibilidade. O Tancredi fala de maleabilidade, fala de receptibilidade para obedecer às moções do Espírito Santo em nós, né? Para ser acessível a uma inspiração divina. Então é um hábito sobrenatural que nos torna receptível, torna as nossas faculdades receptíveis a uma inspiração divina. Eu ainda prefiro a ideia de que o dom ele torna as nossas faculdades, ele nos oferece uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade. Ele nos tira uma dureza habitual da nossa consciência e nós conseguimos ouvir, não é? O sopro do Espírito Santo. Atentem bem para isso, é o sopro do Espírito Santo, é uma brisa suave que vem a voz de Deus, não é o trovão do Espírito Santo, não, é o sopro do Espírito Santo. E tudo que diz respeito ao Espírito Santo vem com suavidade, vem com leveza, né? Veja só, não fora uma águia que desceu sobre nosso Senhor Jesus Cristo, avassaladora, direto, né? Não, foi um pombo, né? E o pombo, não sei se vocês já perceberam como ele desce, né? É uma coisa suave, ele parece que está quase em câmera lenta. Essa imagem, por isso desta imagem, também por isso desta imagem do Espírito Santo como um pombo, né? Porque ele desce vagarosamente, lentamente, suavemente. E é assim a descrição da ação do Espírito Santo em nós. E assim parece também a descrição da ação do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. Então tem essa diferença fundamental, né? Nas virtudes, a operação é nossa, com força, com violência. Nos dons do Espírito Santo, não. Vem de uma maneira graciosa, vem de uma docilidade. Tancredi fala também isso, uma docilidade, né? É uma abertura que nos deixa maleável, nos oferece uma docilidade. Gosto disso, nos deixa sensível. É isso que eu estou dizendo. Isso eu digo. É uma certa sensibilidade que nos faz com que escutemos a voz, o sopro do Espírito Santo, que se manifesta como estes dons. Ou o dom do conselho, ou o dom do entendimento, ou o dom do temor a Deus. Mas agora,
o cultivo destes dons, né? Veja só, como eu já havia dito antes, não tem nada a ver com uma espécie de mágica, né? Vai lá o bispo ou o padre o padre no batismo, o bispo na confirmação. Não é assim, ele impõe as mãos, deu, né? Deu um raiozinho ali, tu deu um trimelico na coluna vertebral, agora tu sai dando conselho por aí, como se não, a coisa não é assim. É preciso de um cultivo. Tem algo de meritório no usufruto e na realização destes dons. Como que funciona? Veja que eu disse uma sensibilidade, né? Esse dom ele nos oferece às nossas faculdades uma sensibilidade, nos faz passíveis de escutar este sopro, né, do Espírito Santo em nós. Esse sopro que nos atravessa e que nós vamos ser suscetíveis a eles ou não, né? Daí a discussão, mas então quando vem esse dom do Espírito Santo a gente não é livre, ele simplesmente nos usa? Não. É ele que opera, a gente não faz nada disso, né? Quando vem temos o dom do conselho, não tem nada de nosso ali, o Espírito Santo agindo em nós. Mas o que é nosso é a nossa suscetibilidade, a nossa aceitação, a nossa anuência à ação desse dom em nós. Mas veja só, como eu disse, eu gosto da expressão sensibilidade porque ele nos ajuda a entender a maneira de cultivar estes dons. Porque não é simplesmente recebê-los no batismo ou aperfeiçoá-los na confirmação, na crisma. Mas existe um processo, uma condição necessária para que a gente usufrua destes dons. E ela vem com essa sensibilidade. Que veja só, o dom nos dá essa sensibilidade, mas antes é preciso um cultivo de uma sensibilidade anterior, que vai vir por onde? Vai vir pela nossa constância, a nossa familiaridade, a gente pode dizer assim, com as virtudes morais, que vão nos já sensibilizando, né? Sensibilizando para estes dons que daí sim nos sensibilizarão ao sopro do Espírito Santo. Porque veja só, como querer escutar essa voz que vem do silêncio, que vem de um lugar inalcançável, está em nós, a gente escuta, mas a gente não sabe de onde vem, a gente não consegue nem definir o timbre da voz que fala, mas a gente escuta, a gente entende ela. É preciso de uma sensibilidade grande para isso. Isso se dá num trabalho, num cultivo que nós realizamos por meio das virtudes morais. Então, uma alma completamente abrasada pelos vícios, pelas paixões, dá para entender que não é uma alma que está sensível para nada de espiritual, para o mínimo do que se possa esperar de espiritual, né? É uma alma que, muito pelo contrário, está em carne viva, né? Pelo aquilo que é sensório, pelos prazeres da carne, pela ganância por poder, e por tudo isso que advém dos vícios, né? Os vícios, como eu disse, é uma doença, um cancro da nossa alma e vai nos tornando nossa alma insensível, vai nos tornando nossa alma cheia de cascas, cheia de feridas incuráveis e que impedem que ela acesse esse plano espiritual e obtenha esse hábito sobrenatural, por exemplo, dos dons do Espírito Santo. Então, na medida que vamos trilhando os caminhos das virtudes, vamos nos aprimorando, né? E essas chagas desses vícios, dessa doença da alma, elas vão se curando, né? Vão caindo, a gente vai ficando mais sensível, né? A gente vai se tornando mais receptivo para estas coisas, né? Para estas coisas. E por sua vez, diante dessa sensibilidade, a gente vai se preparando como se a gente fosse arrumando a casa, como se a gente fosse arrumando o terreno para essa grande construção, para essa construção ser feita, alicerçada na rocha, e não nesse lamaçal movediço dos vícios, mas na rocha das virtudes. Então há uma participação nossa, não é uma coisa mágica, não é só chegar lá e pedir né, e esperar que o padre ou o bispo nos dê uma espécie assim de passe mágico para termos esses dons. Não, é preciso antes de um trabalho nosso, né? Veja só, a tradição cristã, ela buscou
muitas imagens para elucidar essa verdade, a verdade dos dons do Espírito Santo. Uma que eu gosto, que eu gostei bastante, me parece ser a melhor, é uma imagem náutica, uma metáfora náutica, que é a seguinte: veja só, as virtudes é como se nós, num mar aberto, num barco, só que um barco movido a remo, um remo que nós mesmos os operamos, né? E nós nos movimentamos nesse barco, e estas são as virtudes. Os dons do Espírito Santo é esse mesmo, lembra que eu falei que tanto objeto material como campo de atuação é o mesmo. Então veja só, este mesmo mar e neste mesmo barco lá está nós, só que agora não temos mais remos, mas sim um barco a velas. E é o sopro do vento, são os ventos que nos levam, né, que movem o nosso barco neste mar. E estes são os dons do Espírito Santo, né? E assim a nossa movimentação neste mar aí ela é mais rápida e muito mais fácil, muito mais suave, né? Aí temos um bom exemplo do que sejam esses dons do Espírito Santo. É a nossa nau, né? Nossa caravela sendo levada pelos bons ventos dessa graça, essa graça divina, essa graça dos dons do Espírito Santo. E é isso, talvez numa próxima oportunidade eu venha tratar especificamente sobre cada um dos dons, né? Talvez faça um vídeo para cada um dos dons. Se você gostou, por favor, curte, compartilhe, comente, ajude esse nosso pequeno apostolado, né? Que nossa igreja continue crescendo e que nosso país aí, né, consiga frutificar em fé, esperança e caridade.